E salve o tricolor paulista, Rick aqui para fazer esse pré-jogo de São Paulo e Bragantino, Bragantino e São Paulo, né? Na verdade, jogo em Bragança Paulista. Esse jogo que vai ser hoje às 21h30, lá em Bragança. Transmissão da Globo e do Premier, então transmissão aí na TV aberta para todo mundo conseguir assistir de maneira bem tranquila. Jogo esse que vai ser arbitrado pelo Alex Gomes Stefano. Árbitro do Rio de Janeiro, aliás, o árbitro e os bandeiras são todos do Rio de Janeiro, enquanto o VAR fica ali a cargo de São Paulo mesmo, tá? Falando um pouco desse jogo, primeiro vamos começar falando do Bragantino, tá? O Bragantino vem de vitória contra o Corinthians, né, na última rodada, acabou ganhando de 2-1 do Corinthians, mas foi um 2-1, assim, que obviamente faz o Bragantino continuar brigando na parte de cima da tabela, manter a ótima fase, mas foi uma vitória um pouquinho enganosa, porque o Bragantino tem um pênalti safado na minha concepção, né? O Bragantino tem um pênalti, no mínimo, discutível contra o Corinthians, que o árbitro, para mim, tem uma visão correta dentro de campo. O VAR, que na minha concepção não deveria intervir, interfere, né? Por mais que seja contra o Corinthians, a gente tem que falar a verdade aqui. O VAR, que na minha concepção não tinha que interferir, interfere, chama o árbitro, e aí o árbitro, pela imagem, fica convencido de dar o pênalti. Esse pênalti, para mim, foi um pouquinho mandrake, eu acho que, de acordo com o que o árbitro viu dentro de campo, já era o suficiente. Eu acho que também, se o árbitro marca o pênalti dentro de campo, como tem um leve contato que seja, eu acho que também o VAR não tinha que ter chamado. Então, pra mim, o erro maior foi do VAR em ter chamado, e aí o árbitro marca o pênalti, um pênalti estranho ali, mas marca o pênalti, o Bragantino faz o gol e o Bragantino se recua completamente, assim, o Corinthians até domina o jogo contra o Bragantino, e no finalzinho o Bragantino acaba achando um gol ali no último minuto do jogo, então numa bola parada, em que sobra a bola, enfim. Então eu acho que o Bragantino, apesar de ter ganhado do Corinthians, não fez, assim, uma partida excepcional. Claro, o jogo contra o Corinthians, fora de casa, poderia, sim, ter vencido, mas não foi uma partida excepcional, ou que você fala, nossa, como o Bragantino vem jogando bem, nada no sentido. Foi um jogo até feio, um jogo onde o Bragantino não criou muita chance. Eu achei que em muitos momentos o Corinthians estava mais perto da vitória até do que o próprio Bragantino. Acabou que o Bragantino ganhou, então segue em melhor fase, melhor do que o São Paulo que perdeu, né? Então, o Bragantino vem de vitória, apesar dos pesares. É preciso dessa análise, né, que o Bragantino não jogou tão bem. Então acho que hoje o São Paulo pode tentar se impor um pouco mais. Hoje, né, o Pita e o Thiago Borbas estão suspensos, ambos estão suspensos e não vão para o jogo. Além disso, o zagueiro Eduardo vai ter o filho, então ele foi liberado para acompanhar o nascimento do filho. Então tem esses 3 desfalques, e o Juninho Capixaba, lateral esquerdo, também machucou durante essa semana e também está fora do jogo. Então basicamente o Bragantino vai aí sem 4 dos seus titulares para enfrentar o São Paulo, o que deixa a equipe um pouco mais fragilizada e com o São Paulo, assim, com mais chances de repente, conseguir uma vitória, tá? O Braga deve vir num 4-3-3 meio clássico, com o Sacha no ataque, né? Entrando ali no lugar do Pita. O Sacha às vezes joga um pouco mais pelo lado também, joga Sacha e Pita, mas especificamente nesse jogo o Sacha deve fazer esse centroavante. E basicamente nesse 4-3-3, com a linha de 3 zagueiros que a gente deve fazer, né? Obviamente eles jogam mais para as alas e vão tentar marcar nossos alas efetivamente, e vice-versa, nossos alas vão marcar eles, e basicamente vai ter bastante zagueiro na sobra aí. Bola aérea eu acho que não é algo que o São Paulo precisa se preocupar tanto hoje, porque o atacante deles é o Sacha, né? Olho no Sacha, Sacha gosta de fazer gol contra o São Paulo, mas não é um atacante muito experiente, né, que sabe ali os atalhos do campo, mas que, na minha concepção, o Pita seria um diferencial um pouco maior. O Pita é um centroavante, mais centroavante do que o Sacha, então, para mim, o São Paulo tem mais chances aí de anular o Sacha. Beleza? Falando do São Paulo agora. O São Paulo, ele vem de uma derrota contra o Flamengo, né? Aquela derrota por 2-0, que eu já falei aqui, não vou ficar falando muita coisa. E do jogo pro Flamengo, para esse jogo, o único desfalque que a gente tem a mais aí é o Rian Francisco, que acabou lesionando o joelho durante essa semana. Ontem, na verdade, no treinamento, né? Ele rompe o ligamento, vai ficar aí um ano fora, basicamente, né? Então ele deve voltar só no meio do ano que vem, basicamente, o Rian Francisco. E aí, das voltas, né, e dos retornos, com certeza absoluta, o Luciano volta, porque o Luciano estava cumprindo suspensão, então o Luciano volta. E já adianto, né, muito provavelmente vai ser um dos nossos titulares na partida hoje, enquanto que o Lucas, já é certeza que o Lucas não joga para esse jogo, não foi relacionado, nem viajou para Bragança, tá? Então o Lucas segue fora. Lucas Ferreira pode voltar,
tá? Então o Lucas Ferreira talvez já esteja até disponível no banco hoje, mas o Lucas segue fora, ainda é dúvida até pro clássico contra o Corinthians. São Paulo tá adotando bastante cautela para esse retorno do Lucas, e essa questão do retorno do Lucas é algo que honestamente me deixa preocupado. Eu até falei aqui anteriormente, né, que talvez o prazo ali do retorno do Lucas, por mais que ele parou ali um pouco antes, e teve a pausa da Copa América, teve a pausa ali da Copa América, não, perdão, né, das eliminatórias da Copa do Mundo, e depois teve a pausa agora para a Copa do Mundo de Clubes, eu ainda falei que talvez o Lucas não voltasse de imediato, e é o que está acontecendo. Porém, o que está me preocupando é que o Lucas já tentou voltar, ele estava mais ou menos na mesma etapa do Lucas Ferreira, e o Lucas ainda é dúvida para sábado, enquanto que é certeza absoluta que o Lucas Ferreira joga sábado, por exemplo. Então, preocupa um pouco mais essa questão da transição dele pro gramado, se ele voltou a sentir dor. A gente não tem uma transparência clara sobre isso. O Wilsinho, né, ex-lateral direito do São Paulo, ele deu até uma declaração falando que teve uma época da vida dele que ele fazia vários exames, estava tudo ok, parecia que estava tudo ok com ele, mas ele sentia muita dor, sentia incômodo, o joelho dele falseava, ele não entendia o que estava acontecendo, ele não conseguia ter força, e aí tudo quanto é exame de imagem ele fez e nada deu resultado, o que precisou foi abrir o joelho mesmo, fazer a operação, ver o que tinha de errado, ajustar alguns pontos no joelho dele ali, e ele ficou mais 3 meses sem jogar, mas quando ele voltou bem. Então, essa questão, né, o que me preocupa é talvez o Lucas tentar voltar, não conseguir, precisar de uma operação que vai afastar o Lucas aí mais 3 meses e vai deixar ele praticamente fora de quase toda a temporada desses jogos mais importantes do São Paulo. Espero com com muita fé mesmo que isso não aconteça. Que o Lucas realmente volte já contra o Corinthians. O Lucas adora jogar contra o Corinthians, espero que ele volte, fique bem. Se ele não voltar contra o Corinthians, que dê mais uma semana ali para ele treinar, para que nos jogos decisivos do ano, que é ali já no final de julho, começo de agosto, ele esteja muito bem, tanto para as oitavas da Copa do Brasil, quanto para as oitavas da Libertadores. Então vamos rezar aí, não tem muito o que ser feito, o Lucas é na base da reza, vamos torcer para ele voltar o quanto antes. No mais, o Lucas Ferreira tá voltando, o Luciano volta aí também de suspensão. Com o Luciano voltando de suspensão, como eu já adiantei, o Luciano muito provavelmente vai ser titular. A gente vai mudar o esquema tático que a gente jogou contra o Flamengo, né? A gente foi contra o Flamengo praticamente num 3-6-1, com o Oscar fazendo esse meia, quase que segundo atacante. E aí, um dos 3 volantes que a gente jogou, né? Pablo Maia, Marcos Antônio ou Alisson, vai ser sacado para a entrada do Luciano, que vai fazer de fato essa dupla com o André Silva no ataque. O Oscar vai jogar de fato como meia, né, na posição efetivamente dele, não com esse meia atacante, quase como um segundo atacante. O Oscar vai jogar na posição dele de meia, e aí vamos ver só se sai realmente o Pablo Maia, que é o mais cotado para sair para fazer a dupla de volantes de Marcos Antônio e Alisson, ou se vai sair algum outro, porque particularmente no jogo contra o Flamengo, eu achei o Pablo Maia mais seguro do que o Marcos Antônio. Mas claro, né, tudo depende ali de como que tá nos treinos. O Crespo vinha treinando com o Marcos Antônio e Alisson, então acredito que essa vai ser a dupla de volantes titular, e quem vai entrar ali no ataque vai ser o Luciano junto do André Silva, tá? De zaga, ainda tem uma dúvida também por conta da partida ruim que o Sabino fez. Se entra o Ferrarese, pode ser que o Ferrarese entre ali, e aí o Ferrarese jogaria pelo lado direito, enquanto que o Alan Franco sairia dessa sobra e iria pro lado esquerdo, e o Arboleda faria essa sobra, né, entre os 3 zagueiros, mas pode ser que vá de Sabino mesmo, o Alan Franco continue pela direita e o Arboleda fique ali. O Alan Franco fique no centro e o Arboleda ali pela direita. Então pode ser que a gente mantenha esses 3 zagueiros. Se entrar o Ferrarese, aí quem joga lá na esquerda é o Alan Franco. Então, na zaga, muito provavelmente vai com isso, né? Obviamente, Rafael no gol, Cedric e Enzo Dias nas alas. A dupla de volante, muito provavelmente Marcos Antônio e Alisson. Pode ser que o Pablo Maia roube a vaga de algum dos dois. Acho improvável, mas pode ser que isso aconteça. Oscar ali como meia, com Luciano e André Silva no ataque. Luciano jogando onde ele gosta, né, como um segundo atacante, de fato próximo à área. Eu acho que o futebol do Luciano tende a crescer com o Crespo, tá? Acho que o Luciano jogando aí onde ele sabe tende a crescer e pode ser um dos nossos diferenciais.
pode ser um cara muito importante no jogo de hoje para decidir a partida. O Luciano já decidiu muitas partidas pro São Paulo e ele pode ser um cara importante de novo, principalmente nessa ausência de Lucas, para que a gente consiga, né, fazer algumas tabelas. Ele busca a bola mais perto do Oscar também, sai em velocidade. Eu acho que pode funcionar esse trio aí, né, de Oscar, André Silva e Luciano. Obviamente, não sou o maior fã do futebol do André Silva, mas o André Silva é rápido. Acho que se por um grande acaso o André Silva não estiver bem hoje, precisa entrar o Dineno, precisa dar mais chances pro Dineno e ver o que vai acontecer. Se o Dineno realmente não consegue essa vaga no lugar do André Silva, né? Porque o André Silva, como eu comentei aqui, em jogos grandes ele desaparece. Então, vamos torcer para hoje dar certo esse meia com esses dois atacantes, que nosso ataque flua, que o Cedric faça uma boa partida, que o Enzo faça uma boa partida, enfim. Vamos torcer para que tudo isso flua, tá? O São Paulo tem um retrospecto incômodo lá em Bragança Paulista. O São Paulo não ganha em Bragança Paulista desde 2019. São 6 anos aí sem ganhar em Bragança contra o Bragantino. E nesse período foram 5 derrotas e 3 empates só. Então o São Paulo tem essa freguesia, mas tabus, né? Como eu sempre falo aqui, tabus servem para serem quebrados. Só para isso. Tabu não serve para mais nada. O tabu não entra em campo, então o tabu não serve para mais nada, a não ser mexer com o psicológico de jogador fraco e para ser quebrado. Então, basicamente, o tabu só serve para isso. Espero fortemente que hoje o São Paulo consiga quebrar esse tabu. Na minha concepção, o que vai fazer muita diferença para o São Paulo jogar bola e conseguir um bom resultado hoje é o Oscar desempenhar, o Oscar jogar mais bola, o Luciano aparecer no jogo, não ficar só correndo atrás, vindo buscar a bola no meio. Eu acho que o Luciano tem que ficar mais próximo da área. O São Paulo tem que ter mais posse de bola hoje. Eu acho que foi interessante um pouco do que o Crespo mostrou já, com os times saindo um pouco mais, jogando de trás, com a posse de bola. Então acho que tudo isso pode ser um diferencial para o São Paulo, mas para mim, Oscar e Luciano hoje são as peças fundamentais para o São Paulo conseguir sair com um bom resultado. Não acho o empate um resultado de todo ruim, até pelo retrospecto do São Paulo, até porque a gente precisa somar qualquer tipo de ponto, qualquer ponto é ponto, mas na situação em que o São Paulo se colocou, com 12 pontos em 13 jogos, basicamente qualquer jogo que não seja contra Palmeiras e Flamengo fora de casa, o São Paulo vai precisar buscar a vitória. Não vai ter muito o que fazer. Crespo já falou que vai colocar o time mais para ataque, então espero que isso seja realmente efetivo, que o Crespo coloque o time um pouco mais para ataque e que, de fato, o São Paulo consiga desempenhar contra o Bragantino. E se tudo der certo, pelo amor de Deus, vamos sair com 3 pontos hoje para ir com uma moral um pouco maior contra o Corinthians, porque sábado tem clássico. Hoje eu vou estar em live aqui no YouTube e lá no TikTok também, fazendo live react do jogo. Então a partir das 9 da noite vou estar online para assistir o jogo aí com vocês. E lá no sabadão eu vou estar lá no Morumbi, trazendo o conteúdo diretamente de lá. Vou deixar o pré-jogo gravado já para falar sobre o pré-jogo. O pós-jogo eu faço no domingo, mas vou estar lá no Morumbi apoiando o time, que o ídolo de fato é o torcedor, né? O time precisa do torcedor. O São Paulo Futebol Clube como instituição sempre precisou do torcedor. Dessa vez não vai ser diferente. Vai ser o torcedor que vai colocar a gente nos eixos. Espero que tudo comece hoje com uma vitória, para que até impulsione os torcedores a comprar todos os ingressos que estão disponíveis, para a gente lotar o Morumbi e fazer uma festa muito grande no sábado à noite, e que o São Paulo possa sair com os 3 pontos também contra o Corinthians e jogar o rival lá nessa crise aí, jogar o rival lá para baixo. E é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, de dar moral, não esquece de colar aí na live com a gente. Vamos estar em live a partir das 9h30 da noite. A partir das 9 da noite, 9h30 é o jogo. Então fazendo aquele react, resenhando com o chat. Não esquece aí, né, de se inscrever no canal se gostou do conteúdo, mandar para um amigo, deixar o like, isso me ajuda muito. O YouTube, eu acabei ficando um períodozinho ali sem postar vídeos, o YouTube pune muito, então meus vídeos caíram muito de rendimento. Então se puder mandar para alguém, deixar reproduzindo aí, só para voltar a ganhar engajamento, é nóis demais. Brigadão por todo mundo que acompanha, tamo junto e vamos São Paulo!